Hoje, mais um episódio do nosso podcast Cura pela Consciência. Eu sou Richard Lloyd Jones. Estou com Cláudia Bernhardt Pacheco e Renata juntando conosco. Hoje ela é uma convidada especial. Especial, ela está nova nisso, podcast, né? Hoje, Dr. Cláudia Pacheco quer levantar essas questões de aparições da Nossa Senhora. Sabe, Cláudia, eu nunca ouvi nada sobre isso quando eu cheguei aqui no Brasil a primeira vez, né? Protestante lá no Canadá, o que é essas aparições, né? E agora você está falando particularmente sobre Lourdes, um lugar muito sagrado lá, né? Hoje, dia 11 de fevereiro, é o dia que a gente comemora as aparições em Lourdes. Então... Eu acho que caiu... E tem muitos milagres que aconteceu lá, né? Então... muitas curas. Esse local de aparição de Nossa Senhora, de Maria, Virgem Maria, em Lourdes, ela é caracterizada pela cura de enfermidades. É uma coisa poderosíssima. Das águas, Inúmeras curas foram constatadas, comprovadas como milagrosas lá, com comissão médica, científica. Então, realmente, fora todos os outros, né, que não foram registrados e que estão lá, e que estão pelo mundo, que são pessoas até hoje que se beneficiam. Indo lá mesmo, tomando aquela água, ou dos banhos, ou ainda recebendo a água, né, que vão lá, pegam a água, leva aqui, leva ali, e o poder energético curativo dessas águas é fabuloso. Mas o que eu acho mais interessante para nós hoje, Richard, a respeito das 5 profecias que Maria fez para Bernadette. Maria Santíssima, né, conversava com a Bernadette, era uma adolescentezinha, meio assim, analfabeta, e ela deu assim recados, mensagens, 5 profecias, para 5 momentos, vamos dizer assim, 5 pontos especiais que ela deu para Bernadette. E Bernadette escreveu, e em um determinado ponto ela mandou essas páginas que ela escreveu, ou que alguém escreveu para ela, porque ela era semi-analfabeta, mas ela que estava ditando, alegadamente ela que escreveu, né, a carta. E o Papa Leão XIII achou melhor não revelar, não publicar, porque eram coisas tão estranhas para eles na época, tão estranhas, que parecia mais um delírio da mocinha, da menina, da adolescente Bernadette. E ele falou, não, guarda aí. Daí, quando veio o próximo Papa, Leão X, ele também achou que eram coisas absurdas. E vamos ver por quê. Por quê? Bom, a primeira profecia não é tão absurda. É uma profecia que fala sobre o que iria acontecer com o lugar das aparições. Aquela fonte de água, naquela gruta, na França, onde jorrava uma água que curava as pessoas, desde os primeiros momentos. Então, ela disse o seguinte, né? A Lourdes se tornaria um lugar de peregrinação por causa da eficiência na cura, nas fontes. Então, era uma coisa assim incrível já na época, e foi crescendo, e veio o que vocês veem nessa foto, hoje em dia, o que acontece nesse santuário. Vem gente do mundo todo, são milhões e milhões por ano que vão lá. E no tempo da pandemia, eles mandaram fechar ali, mas recentemente retornaram. Imagina que absurdo, justamente um lugar de cura fecham no tempo da pandemia. Como essas águas vão ser infectadas por uma pandemia? É como o ser humano Nossa Senhora está lá, gente. Qual foi o cantora francês que foi curado lá? Little Bird, ela chama, ou essa cantora famosíssima. Edith Piaf? Edith Piaf. Acredito. Ela foi curada lá. E tornou uma das músicos mais famosas da França, né? Isso. Daí a segunda profecia que ela fez já foi uma profecia
que para eles parecia uma coisa muito estranha. Não tinha eletricidade na época, muito menos lâmpadas. Então, ela descreveu, como Maria falou, que ia acontecer, que iria chegar um tempo Luz em todo lugar. que iria ter bulbos de luzes e que iriam iluminar os lugares. Então, e que isso aconteceria antes de 1906. Então, ela dava até datas, assim. E a terceira profecia que ela escreveu foi sobre um terrível mal que iria nascer na Alemanha. E por volta de 1930, na década de 30, e que acabaria envolvendo muitas nações do planeta num segundo grande conflito mundial, uma grande guerra mundial. E isso aconteceu, foi o tempo do nazismo na Alemanha e do Hitler, e tudo aconteceu. Depois teve uma quarta profecia que ela falou sobre um esforço que aqui haveria na humanidade para alcançar os céus. E que próximo a 1970, um americano estaria andando na Lua. Então o Papa falou... Esse nunca vai acontecer, né? Que essa menina... Impossível. Essa menina está delirando, né? E vamos esconder isso. Quando foi, por volta da passagem do milênio do século XX para o XXI, um pesquisador francês, Antoine Legrand, foi lá pesquisar nos túneis lá do Vaticano, das bibliotecas, e ele encontrou essas cartas dentro de uma caixa de metal. Encontrou isso lá. Do not touch, não toca. E, assim como foram encontradas também, mais ou menos na mesma época, as profecias de La Salette, que também tinham sido engavetadas. Com isso, ele viu todas essas profecias que ela fez e que foram todas realizadas. E nesta época, na passagem do século, justamente ela descreve o que iria acontecer por volta do ano 2000, na passagem do primeiro milênio para o segundo milênio. Então, ela disse o seguinte para Bernadette: a Virgem me disse que quando o 20º século passar, com ele passará a idade da ciência. Uma nova idade de fé nascerá em todo o mundo. Virá a prova, no fim, que foi Nosso Senhor que criou o mundo e o homem. E isso será o início do fim dos cientistas, nos quais as pessoas deixarão de acreditar. Milhões voltarão a Cristo e os números de cristãos aumentarão. Olha só. Então, você veja, né? Isso foi revelado recentemente. A gente pensa assim, ela estava prevendo que a idade da ciência iria acabar. Que ciência? Essa ciência materialista, que dominou todo o século XX, que foi um século, por excelência, de domínio das forças malignas. Então, quando nós lemos isso, eu li essas profecias, depois nós vamos ler o restante, eu fiquei assim muito surpresa. Porque essas profecias foram descobertas depois que Norberto Keppe fez o trabalho dele. E a gente viu que Keppe segue ipsis literis essa linha de Maria. E parece mesmo que ela foi professora dele. Porque, veja bem, em 1995 ele já estava escrevendo a Nova Física, né, da Metafísica Desinvertida, todos os livros sobre a teologia da física, né? Então, todos os livros que ele começou já nos anos 70, 80 a escrever, mostrando que os cientistas do século XX, por excelência, né, que dominaram o século XX, eram mais ou menos como anticristos. E ele fala, qual que é um dos que ele fala? Charles Darwin, um super materialista, que tirou tirou absolutamente Deus como criador, fala que os homens vêm dos macacos, o Big Bang, né, também as teorias da física. Tudo vem do pequeno. Vem do nada, de uma explosão. Então, Keppe fez desenvolveu todo um arcabouço de
pesquisas e de teses, de livros, mostrando por que isso é um absurdo. Então, por exemplo, né, ele escreveu recentemente no livro dele, Últimas Páginas, esse livro aqui, que ele fala assim: nós somos formados pela mesma energia dos anjos e de todos os elementos que existem no espaço e tempo, do universo visível e invisível. Então, ele mostra pela nova física, pelos estudos de física, pelos estudos de psicologia, de filosofia, que não pode haver teologia, nem ciência, nem filosofia se não forem unidas. Você não pode absolutamente ter uma ciência baseada do nada. Você não pode ter uma filosofia e uma ciência se não forem baseadas na teologia. Então, teologia, filosofia e ciência têm que vir juntas para serem verdadeiras e corretas. Então, ele fala o seguinte, né? Não é sem uma causa anterior que todo ser humano deseja ser feliz. Estou falando que existe no passado pessoal ou genético uma situação de felicidade extrema da qual jamais esqueceremos. Então, veja, ninguém faz uma ciência social, uma ciência econômica, uma ciência da psicanálise, nenhuma ciência sem considerar a teologia na base. A verdade existe nas três. Isso está tão importante porque a pessoa está fazendo decisões agora na ciência totalmente fora da... É um absurdo. Teologia, filosofia. Então, Maria fala, a ciência vai acabar. E pelas coisas que Kepp fala aqui, de Freud, que foi um super materialista, Adam Smith, que colocou o ser humano escravo do capital, do dinheiro. Dinheiro e tudo. Freud, Adam Smith, Einstein, que coloca relatividade em tudo e é ateu. Louis Pasteur. Louis Pasteur, que colocou a causa das enfermidades em bactériazinhas. Ele injectou paranoia no ser humano. Isso. Mas principalmente Einstein, Darwin, Freud, Pasteur, são principalmente 5 cientistas. Deixa eu ver se eu vejo. Ele mencionou Marx também, né? E o Marx. Nossa Senhora, Marx, não exatamente, era esse que estava faltando. Não pode esquecer ele. O Marx. Então, esses são os grandes cientistas do século XX e que, na verdade, foram cientistas que negaram Deus, materialistas, e que criaram uma confusão absurda na humanidade. E Kepp escreve por A e mais B por que isso aconteceu, porque eles estão errados, e por que a ciência não pode ser essa ciência materialista. E até ele fala, né, que agora as ciências vão ser ciências espiritualistas, ciências da energética. Então, vai ser um outro tipo de entendimento, não vai mais ser como essa ciência. A segunda parte da quinta profecia, ela fala o seguinte: o poder da igreja crescerá como nunca antes. Então, vamos entender o poder do cristianismo, o poder da religiosidade, da espiritualidade. Vai crescer como nunca antes. E com isso, as igrejas cristãs vão recobrar a credibilidade, que estão perdendo muito, né, por causa da ciência materialista. Então, e o que vai acontecer é que muita gente vai dar as costas, vai se virar contra a ciência. E isso vai acontecer por causa da arrogância dos cientistas. São super arrogantes, que vão usar do conhecimento deles para criar uma abominação. Esses doutores encontrarão meios de combinar a essência humana com a essência de um animal e criarão uma nova criatura que não é nem totalmente humano, nem totalmente animal. Então, aqui a gente vê o seguinte, Richard, a gente ouve muito falar em experimentos de clonagem e de hibridagem. Esses experimentos, eles são proibidos pela ética da ciência, né? Entretanto, eles já estão em andamento há muito tempo. E estão sendo criados monstros que a gente tem, às vezes, escapa aqui, escapa ali. Mas, se a gente pensar algo que já é público, a engenharia genética para a criação de chamados tratamentos
impostos pela Organização Mundial da Saúde, e esses tratamentos envolvem uma engenharia genética híbrida e que acabam por criar doenças e epidemias violentas na humanidade. E hoje a gente já está assistindo no governo do Trump, o senhor Robert Kennedy Jr., filho do Bob Kennedy, que foi assassinado, ele está fazendo um trabalho maravilhoso de denúncia de atividades pseudocientíficas e pseudomédicas e pseudo-salutares e que estão causando um dano terrível para muitas pessoas da humanidade. E esse despertar dessa monstruosidade de se usar elementos genéticos de RNA para se injetar nos seres humanos, e muitos desses experimentos e dessas práticas envolvem engenharia com animais. Então, olha, Richard, a gente já está assistindo isso que Nossa Senhora falou. É impressionante isso. O mundo está ficando com horror desses chamados cientistas, desses chamados pessoas que são guardiões da saúde da humanidade. Eles estão ficando com horror. A gente não sabe o que está fazendo nesses laboratórios, está fazendo experimentações, E as notícias não são boas. Não. Elas só precisam agora se começar a ser definitivamente oficializadas por órgãos governamentais, mas o fato dos governos estarem escondendo as coisas não quer dizer que elas não estejam já sendo vistas e sentidas na pele de muitos. E muitos médicos e muitos cientistas estão fazendo denúncias. Então, o horror já está começando. Uma ideia de... Agora, o que fala que vai acontecer com esses cientistas? As pessoas conhecerão em seus corações que isso é errado, mas elas não terão poder para interromper a criação desses monstros. No final, caçarão cientistas como lobos famintos. O povo está conseguindo? Até recentemente, eles sentem que tem uma coisa absurda. A maneira de viver deles foi totalmente transtornada com essas chamadas epidemias mundiais. As práticas de prevenção e tratamento, todos são traumáticos. Invasivos. Então, todo mundo sente que tem alguma coisa errada, mas ninguém podia fazer nada. Então, agora, com esse novo governo Trump, nós estamos assistindo a uma tentativa de mudança desse status quo. A porta está abrindo, sim. Porque aí o mundo, e eles pressentem, na hora que o mundo souber disso, com certeza, for comprovado isso que eles sentem, e as penalidades começarem, as responsabilidades começarem a ser chamadas, eles vão ficar aterrorizados, porque eles vão ser caçados como lobos famintos. Por isso eles deu para esse primeiro ou anterior saúde da Fauci, né? Eles deu uma perdão para ele. Isso. Anterior. Isso. Ele sabe que o Biden deu um perdão total para Fauci. Antes mesmo de Fauci começar a ser realmente investigado, porque ele está sendo, ele já deu perdão para tudo. Então, já veja o pavor, né? De todos esses que estão implicados nessa situação. Então, agora nós vamos para a terceira parte da quinta profecia. Na véspera dos anos 2000, eu nem sei bem se nós diríamos véspera, ou se nós diríamos nas proximidades do ano 2000, ocorrerá um combate final entre os seguidores de Maomé e os cristãos no mundo. Uma batalha em que 5.650.451 soldados perderão a vida. Aí não precisa ser soldados, podem ser combatentes, podem ser pessoas. Uhum. E outra, a gente fica pensando, né? Algumas pessoas dizem que Deus está postergando um pouco esses últimos acontecimentos por causa do tempo de misericórdia, que ele estaria evitando já uma realização tão drástica. Uma conflagração maior, né? Para que mais pessoas possam se converter antes disso. Porque
Um artefato poderoso cairá sobre a Pérsia. Pérsia, na época, tinha esse nome. Hoje é o Irã ou o Iraque. Porque Iraque era Pérsia também. Mas, ao completar o tempo, o sinal da cruz prevalecerá e todos os muçulmanos chegarão a Cristo. Será um tempo de paz e alegria, pois todas as nações da terra abaixarão suas espadas e escudos. Olha, isso que todo mundo quer, isso que todo mundo está esperando. É uma pena que tenha que ser realizado isso com um artefato poderoso que vai matar uma porção de gente, mas a gente já vê isso nas notícias. Por exemplo, o Mr. Trump e o senhor Khomeini, lá, como ele chama? O Não, do Irã. Yeah. Qual o nome dele? Tem uns nomes assim, o premier lá do Irã. E eles já estão trocando farpas seriamente. Não só isso, que todos os muçulmanos do mundo estão prontos para essa grande chamada dessa intifada, dessa grande guerra para impor o islamismo. Então, agora a gente está assistindo isso amadurecer no Oriente Médio, cada vez se aproximando mais desse momento de confronto. Mas, como tudo que ela falou até agora deu certo, vamos contar que logo após essa conflagração, então vai haver uma conversão. Ainda na quinta profecia, nós temos mais uma parte. Grande prosperidade virá e o Senhor fará chover as suas bênçãos sobre aqueles que têm fé. Em nenhuma família na terra haverá pobreza ou fome. Uma pessoa em 10 terá o dom por Deus de curar, dado por Deus, e eles terminarão com todas as doenças de todos os que procurarem sua ajuda. Esse trabalho interpretou Kepi direto. Ele falou, ser humano tudo tem teto, deve ter teto, comida e roupas básicas, né? Então a gente vê que Kepi, na ciência dele, espiritualista, ele cada vez mais está caminhando nessa direção. Sim. Já nos anos 80, ele criou um ideal kepiano de estrutura social e econômica que visa essa situação para a humanidade, onde todos teriam todo o necessário, os ideais kepianos, casa, comida, vestuário, educação, tudo que o ser humano precisa, ter isso tranquilamente para todos os cidadãos do planeta. Ele escreveu Trabalho e Capital, ele escreveu A Libertação dos Povos, ele escreveu várias sociopatologia tratando desse assunto de como seria essa sociedade, né? Colocar as necessidades do ser humano, a espiritualidade do ser humano acima da economia, acima da política. Ele desinverte, coloca a fé, como ela diz, da era da fé, ele coloca a fé acima da matéria, do que é material. O poder da fé acima do poder material. Então, quais que são os ideais sociais kepianos, né? Ele busca atender à justiça, como Marx queria que fosse feito. Nisso Marx tinha razão. Ele busca ter a liberdade de iniciativa e de uso das riquezas que Adam Smith previu e que é bom que seja feito. Então, a liberdade para todos terem de tudo com justiça. E como conseguir isso? Através da ação pura. Tudo que se fizer seja feito pelo ato puro. Empresas, trabalho, que seja para o bom, o belo e o verdadeiro, para a felicidade do ser humano, da humanidade como um todo, dentro de um ideal cristão de organização da sociedade. Então, aí na quinta profecia, muitos se alegrarão com esses milagres e o século XXI será conhecido como a segunda idade dourada da humanidade. Vocês se lembram das aulas do História Secreta do Brasil? Estamos todos prevendo que essa idade do ouro, ou o Quinto Império, nós estamos às portas dessa realização concreta disso, e nós teremos no Brasil uma expressão muito importante nessa realização. Então, Kepi fala, né, no livro Escravidão e Liberdade,
Não é sem uma causa anterior que todo ser humano deseja ser feliz. Estou falando que existe em nosso passado pessoal ou genético uma situação de felicidade extrema da qual jamais esqueceremos. Ok, Richard, Renata, quando vocês ouvem isso de Maria lá de 1858, ela falando nessas coisas que nós estudamos e trabalhamos aqui na nossa faculdade, né? Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, e que nós ficamos sabendo há pouco tempo atrás, né? O que vocês pensam? O que vocês sentem? É um tipo de prova. A ciência da KEPI é um tipo de prova do que ele estava prevendo. É uma ciência que dá a oportunidade para nós de ter essa coisa no planeta mesmo. Quer dizer, o que KEPI chama de ciência nem é mais ciência, né? Ele próprio fala. Uma ciência transcendental que dá os meios... Olha, o que ele escreve aqui nas últimas páginas. O elemento fundamental do qual se origina o ser. Tudo que existe, o elemento fundamental é a fé. Olha o que ele escreve. Em seguida, forma a razão e o conhecimento. Praticamente tudo vem da fé, que abre as portas da existência. Neste mundo, material mesmo, tempo e espaço, e na eternidade, pois vem diretamente do ser divino. A fé verdadeira não tem limite. Isso daí a gente fica pensando, por que é o Brasil, então, nesse sentido, né? Porque isso está muito presente, a gente vê nas pessoas, independente mesmo da posição política, do que elas têm de religião, fé na vida, fé no bem, que vão vir esses bons tempos. Então eu sinto isso, que faz todo sentido ser aqui mesmo isso acontecendo. E agora, na nossa campanha nesse ano da desinversão, né, 2025, a gente está intensificando a campanha da inversão, porque isso a gente faz desde muitos anos, porque essa é a pior inversão. O ser humano está na materialidade, né? Ciência materialista, cortou Deus, cortou a fé. E agora vem o tempo da fé como base de tudo, e tudo isso vai evoluir. Agora, o que para mim me deixa muito satisfeita é que eu venho trabalhando para isso, e vocês, muitos aqui também, há muito tempo, mas eu estou lá desde o início. E esperando, né? Desejando, com a esperança de que um dia essa ciência possa ser compreendida e realizada para a felicidade e saúde de todo mundo. Porque, veja, tem uma parte da profecia, olha lá, 1 pessoa em 10 terá o dom dado por Deus de se curar. E eles terminarão com todas as doenças de todos que procurarem sua ajuda. Então, olha, a gente aqui na nossa faculdade, a gente tem uma faculdade terapêutica. Aqui a gente forma terapeutas com base nessa ciência da fé. É uma teologia da ciência, né? É uma ciência teológica, sei lá como chamar isso. Então, os terapeutas que se formam aqui, seres humanos que vêm se tratar aqui e querem se curar, tranquilamente, 1 pessoa em 10, tranquilamente que vier aqui, vai aprender isso e vai ter capacidade para curar outros que procurarem ajuda. Então eu ficava pensando, né? Puxa vida, será que a gente vai conseguir nossos ideais? Por que a gente está no Brasil? Por que a gente começou essa ciência no Brasil, desenvolve essa ciência no Brasil? E estamos, então, agora com essa grande esperança proximamente de ser realizado. Doutora, a senhora sente por que a mensagem apareceu de novo em 98? Não parece que há um amadurecimento mesmo, que a gente está chegando de verdade nesse ponto? Eu acho que Nossa Senhora queria. Ela falou, não, agora chega de esconder, vocês precisam saber. Não, eu quero parar mais. E inspirou o Lagrange para ir lá e para descobrir os segredos dela, porque agora são, vamos dizer, é o cume, a coroa das profecias dela, tanto de Salete como de... E nós estamos passando por tempos dificílimos, muitos associam nossos tempos ao Apocalipse, então ela queria dar conhecimento, que parassem de esconder o que ela orientou, o que ela ensinou, o que ela previu, para que as pessoas que gostam dela e do filho dela
saibam do que vai acontecer, de todas essas intempéries que estão acontecendo, desgraças mesmo, coisas horríveis, mas que virá o reino dela, como ela falou em Fátima, ela falou em La Salette, ela falou em outras aparições, ela falou em Lourdes, que esse reino, a Era de Ouro, virá para a humanidade como nunca. É reino dela, não é reino de presidente aqui, presidente ali, não. É o reino do filho dela. E o reino dela, que virá com uma glória como nunca antes. E isso deixa a gente animado. Se tudo que ela falou ali já aconteceu, né? E as outras coisas estamos já em vias de haver acontecer, então a gente pode confiar que realmente essa Era de Ouro está próxima. E a nossa ciência está bem de acordo com isso. E pronto para estudar, pronto para aplicar, colocar na ação. Essa ciência de Norberto Keppe e Cláudia Pacheco está pronto e vamos lá. Que na verdade é ciência divina, né? Não é nossa. A gente tenta realizar as coisas de acordo com a vontade dele, né? Da Trindade. E estamos aqui com os professores todos trabalhando para realizar essa quinta profecia. A última parte da quinta profecia. Vamos dizer assim, é onde a gente mais se encaixa, né? As outras já aconteceram, o homem já chegou na Lua. Eletricidade. E existe um desejo muito grande das pessoas ajudarem, né? Os alunos que vêm para cá, eles falam, eu quero aprender ferramentas, como que eu vou ajudar alguém? Eu quero atender, eu quero o que eu posso fazer. Talvez até mais que um em cada 10. Sim. Muitos mesmo, sim. Né? Ação, né? E a gente nota que o freudismo, a psicanálise é materialista, está fora disso. Não tem condição. A medicina também é materialista, fora disso. Eu acho que a ciência que a gente desenvolveu, com orientação deles, agora a gente vê, puxa, Nossa Senhora parece que inspirou tudo, né? Ela e o Espírito Santo, eles inspiram as pessoas. Para inspiraram o Dr. Keppe, inspiraram a nós, para a gente seguir a ciência como ela, ou essa era de fé, né, de cura, de prosperidade. Todo mundo vai ter tudo, Richard, que quer. Se você lê esses livros de Keppe sobre capital, trabalho, o modelo social, ele já prevê, não, vai ser assim, é só aplicar isso que vai acontecer isso. Tem bem suficiente para todo mundo ter tudo em abundância na Terra, desde que eles sigam esses princípios divinos. É uma ciência para o povo, né? É uma ciência para o povo. Tá bom, obrigada para vocês que me acompanharam hoje. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia.